Olha só, entra nessa história comigo. Você chega em casa depois de uma reunião e fica pensando, nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu fui me meter na reunião, dar minha opinião? E aí você fica pensando. Ou seja, você fica ruminando. Esse é um estilo de pensamento que pega algo do passado e faz você ficar nesse loop. Só que esse loop, ele é muito prejudicial para a nossa saúde, porque ele vai gerar estresse. Qual é o perigo desse tipo de pensamento? É um pensamento que mostra que você está com medo da rejeição. E isso vem lá de trás, porque não é qualquer pessoa que fica pensando assim, tá? Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas têm esse tipo de pensamento, obviamente, mas não são todos que têm. Outras pessoas vão ter outras preocupações, outras ruminações, mas você tem exatamente esse tipo de pensamento no dia a dia. Fica pensando, nossa, mas caramba, eu gaguejei na reunião, o que vão pensar de mim? Olha, nós temos que analisar que nós estamos em uma sociedade, segundo Bauman, um autor fantástico, que fala sobre a modernidade líquida. E no caso, isso não deixa de ser um medo líquido, que é o quê? É o medo de ser descartado. É o medo de ser rejeitado ou rejeitada. Ou seja, que aquelas pessoas não te aceitem. Só que, a partir do momento que você assume a sua autenticidade e pega essa máscara e joga fora, você muda. Porque você não vai ter medo de se colocar, de viver. Ou seja, você se aceita. Esse processo de autoaceitação, de amor próprio, é fundamental para o desenvolvimento dessa regulação emocional para situações como essa. Claro que não são só essas ruminações que podem acontecer com você, mas muitas outras também. Então, a partir do momento que você aceita que pode errar, que você não é um produto para um mercado, esse produto tem que ser perfeito, que você tem que ser perfeito, você coloca toda essa exigência, toda essa autocrítica, ou seja, esses pensamentos autocríticos constantes, que não te deixam dormir, que fazem com que o seu coração acelere, que a sua respiração acelere, ou tenha outros sintomas relacionados ao estresse. A partir do momento que você permanece com esses tipos de pensamentos, você está ativando o seu corpo para o modo sobrevivência. Então você está ativando as suas amígdalas cerebrais para o corpo ficar em alerta constante. Esse acúmulo de pensamentos desses tipos, que são negativos, que são disfuncionais, vão fazendo com que você viva o estresse com frequência, podendo chegar no estresse crônico. Isso exatamente através dos pensamentos. Quando você vive os pensamentos, é como se fosse a realidade. A diferença é muito pouca para o cérebro em relação ao que é um pensamento, uma vivência mental, em relação à realidade. Então, a pessoa saiu da reunião, mas ela continua na reunião. E leva para casa. No momento que ela deveria relaxar, ela continua na reunião, continua gerando estresse. Gerando estresse é o quê? Produzindo cortisol, noradrenalina, adrenalina. E aí você não relaxa. E aí vai ter dificuldade de dormir, vai ficar irritado ou irritada, vai brigar com a esposa ou com o esposo, e assim por diante. Então, nós precisamos olhar para essa realidade que nós vivemos de uma forma mais crítica. Nós precisamos ver que uma reunião não pode definir o que você é, um erro em uma reunião. O erro numa fala com os amigos não te define. Você pode errar, você não tem que ser perfeito ou perfeita. Só que, como Bauman diz, o conceito que ele criou, modernidade líquida, então nós vivemos esse medo líquido de sermos descartados a qualquer momento, porque não existe nada sólido. Você não está pisando no chão sólido, você está pisando na água, naquilo que é fluido, que a qualquer momento tudo pode mudar. Então é muito interessante esse conceito. Isso mostra que você não é o culpado ou a culpada por se sentir assim, mas é uma questão da sua época.
o seu momento histórico, o momento histórico que você está vivendo. Então vai muito além da sua regulação emocional. Tem a ver com um contexto social, histórico que nós estamos e que vai influenciar na forma como nós vamos pensar, nós vamos agir, nós vamos interagir e, obviamente, vai influenciar nas nossas emoções. Então, tudo aquilo que nós já tínhamos como traumas, como construções psicológicas e emocionais, que foram questões que geraram dores, ou seja, traumas, e traumas não precisa ser só um evento, pequenos traumas em diversas situações na vida. Pensando, por exemplo, quando éramos crianças, quando nós estávamos sendo negligenciados, quando nós estávamos sendo rejeitados. Então, tudo isso ficou marcado, tudo isso ficou aqui no nosso corpo, na nossa memória emocional. E em determinados momentos da vida, nós vamos viver gatilhos que vão resgatar tudo isso. E aí nós vamos sentir esse estresse, esse incômodo, essa angústia, essa dor que vem e que faz com que os pensamentos fiquem ali, rodando, você fica ruminando sobre aquela situação. Só que aí que tá, não é aquela situação, é algo muito mais profundo, tanto emocional, quanto histórico, sociológico, antropológico. Então é algo muito maior que está te influenciando. Mas o importante aqui é o quê? Você não precisa entender tudo, né, que acontece no mundo, no universo, mas a questão não é culpa sua. Por você se sentir assim, por ter esse medo líquido, vamos dizer, mas sim por você estar vivendo em um momento que gera esse tipo de sentimento nas pessoas, porque nós vivemos uma realidade instável. E tá tudo bem sentir assim. Só que a partir do momento que você se culpa, a partir do momento que você se pune, a partir do momento que você se deixa levar por esse estresse, você vai encontrando formas de aliviar esse estresse, que são hábitos tóxicos, vícios. Você vai vivendo uma realidade que vai gerando dificuldades psicológicas quanto doenças físicas mesmo, em função do estresse que tudo isso gera. Porque as questões emocionais geram muito estresse. Então é importante estar ciente que a culpa não é sua, que é importante sim nós nos trabalharmos, entendermos tudo isso, desenvolvermos o senso crítico para não sermos vítimas de todo esse mundo líquido, de toda essa realidade que não permite que você se sinta seguro, segura em um determinado caminho, em uma determinada relação, em um determinado trabalho, ou com você mesmo, com você mesma. Então, é muito importante visualizar dessa forma para que você consiga ressignificar. É um processo de reconstrução cognitiva para que você consiga dialogar com você mesma ou você mesmo de forma que você não se deixe levar por esses pensamentos disfuncionais, por essas ruminações que vão gerar simplesmente estresse, ansiedade. Mas sim pensar, não, calma aí, eu não preciso ser perfeita ou perfeito, eu sou eu mesmo. Eu posso errar em um determinado momento, eu posso falar de um jeito que é o meu jeito de falar. Claro, a gente não está falando de ofender os outros, de fazer o mal, assim, de estar agindo com vandalismo, nada disso. Mas a pessoa, ela poder viver a sua natureza. Poder viver aquilo que ela sente que é a essência dela, aquilo que ela gosta, aquilo que ela percebe que é importante falar naquele momento. Por exemplo, uma reunião, como exemplo que eu coloquei no início do vídeo, é muito importante você se regular emocionalmente, tanto através de técnicas que são exatamente para relaxar, para poder reduzir essa ativação corporal em função do estresse que foi gerado, mas também utilizar pensamentos que são funcionais, que tiram essa culpa. Porque quanto mais você se culpa, mais você se pune. E essa punição vem através de fast food, vem através de doce, vem através de drogas, vem através incluindo o álcool, uma alimentação totalmente destrutiva, industrializada,
falta de exercícios físicos em função de justificativas que nós vamos pondo para a gente e assim por diante. Então nós não cuidamos da gente exatamente porque nós não estamos conseguindo pensar de uma forma realmente inteligente, que é o quê? Cuidar desse corpo, cuidar de si, evoluir, se desenvolver, ter pensamentos que são mais coletivos, mais benéficos tanto para si quanto para o todo, para a natureza e assim por diante. Então, e nós vamos nos entregando a tudo aquilo que gera prazer. Qualquer tipo de prazer que seja atrativo aos nossos olhos, e cada pessoa vai encontrar os seus, nós vamos nos entregando, e quando nós vemos, nós estamos vivendo com dificuldades em relação à saúde, dificuldades em relação a questões emocionais, psicológicas. Nós temos que ter o senso crítico, não se deixar levar por questões que vão levar ao adoecimento. Não se responsabilizar por questões que você não tem controle. Bom, vamos conversando durante os vídeos. Muito obrigado por assistir. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma com essas reflexões. Um grande abraço.